Bom dia! Para quem não me conhece, eu sou Ana Reis. Estou aqui para falar da nossa saúde, da minha, da sua, das pessoas que a gente gosta, das pessoas que nos fazem bem. Mas antes da gente pensar nos outros, a gente tem que pensar em nós mesmos, no que a gente quer. E a gente quer saúde, e a gente quer saúde de uma maneira é, que seja íntegra, que seja uma forma, como a gente gosta de dizer, saudável, né? Então vamos lá. Saúde e doença. Ana, por que que você está falando de saúde? Por que que você está falando de doenças? Eu gosto muito e eu sempre gostei muito, desde pequena, e aos poucos eu vou contando a minha história aqui. Eu gosto muito de dar aulas. Para mim, dar aulas é algo que enche meu coração, que faz com que meu coração vibre de uma forma diferente. Então, esse é o meu propósito de vida, dar aulas. E saúde sempre foi algo que me chamou muita atenção. Mas eu nunca quis ser médica, sabe? Eu sempre tive uma forma de ver a medicina lá nos livros, lá longe, mas não no meu cotidiano, na minha rotina, né? E eu nunca conseguia estruturar isso muito bem. Mas eu me tornei uma professora de biologia com muito orgulho. Dia 3 foi o dia do biólogo, né? E eu cada vez mais eu vejo que o professor de biologia é um estudioso da vida. E é isso que eu gosto de fazer. Eu gosto de estudar a vida, eu gosto de mostrar para as pessoas que elas podem ser e fazer o que elas quiserem. E hoje a gente vai buscar saúde através das emoções. Primeiro a gente vai determinar o que é saúde e o que é doença. A saúde, ele é um estágio de bem-estar, de viver bem, de você estar se sentindo plena e completa com quem você é, do jeito que você é, na sua plenitude, da melhor forma possível. Se eu acordo bem e eu não estou sentindo dores, eu dormi bem, eu tenho um momento feliz, sabe? Eu estou com o meu organismo funcionando direitinho, eu estou com saúde. E para a gente chegar nesse estágio de saúde, eu demorei muito para entender. Para mim, você ter saúde era você fazer check-up todo ano, dependendo dos exames, dependendo de quem fosse, de 6 em 6 meses, não importa. Mas eu acreditava que ter saúde era você fazer o check-up, você lá, fazer todos os exames de rotina e ver se você tem alguma anomalia em algum órgão, se você tem alguma desregulação. E aí, se você visse que tinha alguma anomalia, você estava doente. Então, saúde está do lado, doença está do outro, né? É o que eu sempre imaginava. Mas para você estar saudável, você precisa muito mais do que ir ao médico. Ir ao médico é muito importante. A medicina ela veio como um bálsamo de salvação para as pessoas, né? A medicina tradicional, a medicina alopática, né? Que é a medicina que a gente conhece. Quando a gente está doente, a gente vai no médico. Ninguém vai no médico se não estiver se sentindo mal. As pessoas só vão ao médico quando estão se sentindo bem ou quando estão se sentindo mal. Então, ninguém vai ao médico organizando. Ninguém vai ao médico porque, eu estou muito bem, estou muito feliz, eu vou lá conversar com o médico. Não, ninguém vai. Todo mundo só vai quando está se sentindo mal. E essa medicina é uma medicina que não é preventiva. Na realidade, ela é uma medicina que a maioria das pessoas fazem. É uma medicina que vai remediar. Ela vai passar um remédio, remediar. Ela vai remediar uma situação. Ela vai, na realidade, organizar, ver o que você tem, o que se apresenta nos exames. E assim, ela vai tratar, né, algum órgão. E a gente diz que chegou a cura quando a gente vê que o órgão estava doente e agora está saudável, né?
Tudo isso muito no mundo material, que é o mundo material que a maioria das pessoas estão acostumadas. Mas eu acredito que quando a gente está bem consigo mesma, a gente consegue chegar a um estágio de saúde. Como assim? Eu já disse para você o que é saúde e o que é doença. Então, se a gente está se sentindo bem, a gente está saudável. Se a gente está doente, a gente não está bem. Então, se a gente está doente, a gente não está bem. E quando a gente está doente, observe a partir de hoje, eu te peço para observar. Todas as crises que você tem, pode ser crises alérgicas, pode ser picos de glicose, se você é diabético, pode ser picos de pressão alta, podem ser várias coisas. A doença que você tem, ela está associada a algum sintoma metafísico, ou seja, além da física, além do órgão. Observe sempre, né? Eu sempre falo para as pessoas que eu atendo que quando você tem uma crise de alergia, por exemplo, você não tem que ficar associada apenas ao tempo. Observe quais são os acontecimentos que sucederam antes. O que foi que gerou um gatilho em você emocional e que fez você entrar numa vibração diferente. Então vamos lá. Quando você tem uma tristeza num dia, super normal. Outro dia você acorda triste de novo, talvez normal. Terceiro dia, triste de novo, mas o que está acontecendo? O que essa tristeza está querendo lhe dizer? O que essa tristeza está querendo te dizer? Isso é algo que ninguém falou pra gente. Ninguém falou. Eu vou desligar que eu acho que a luz aqui está atrapalhando. Ninguém falou pra gente que as nossas emoções influenciavam no nosso bem-estar de uma forma física, de saúde. Mas observe, uma pessoa que está sempre triste, tem algo que ela ainda não percebeu. Tem algo ali nela que ela precisa ainda identificar, que ela precisa se situar, que ela precisa compreender. Mas se a pessoa está triste e ela recusa aquela tristeza, ela não vai passar. Vai trabalhar, continua triste. E aquela tristeza, ela vai gerando uma raiva. Porque todo dia você está triste e você vai ficando com raiva. Aquela raiva pode gerar um medo. Ou seja, um sentimento, ele traz outros. Todos os sentimentos, eles estão... A gente sempre fala que a cabeça é a razão e as emoções é o coração. Mas a gente sabe que o nosso sistema nervoso é que comanda tudo, né? É o HD do nosso computador. Nós somos uma máquina que tem um sistema que organiza tudo, que manda comandos, que entende, que vai, que volta. Ou seja, que faz algo para que tudo caminhe como o planejado. Quando você está numa empresa, o presidente, o diretor, eles sempre estão organizando para saber se tudo está como planejado. Né? Existem gerentes em vários locais, né? De filiais, enfim, que são os órgãos que estão em cada local. Né? Eu estou fazendo uma analogia, uma comparação. Então, o sistema nervoso é como se fosse o nosso presidente, sabe? E lá no sistema nervoso, a gente tem um sistema ali que está com todo aquele conjunto, que é o sistema límbico, que é o sistema das emoções. Oi, bom dia. Então, o sistema emocional, o sistema límbico, ele está incrivelmente associado à memória. Olha que interessante. Então, a nossa memória e as nossas emoções estão no sistema límbico, que ele tem um nome muito interessante, né? Ele lembra o nome limbo, né? O limbo, né? Se a gente pesquisar em várias religiões, culturas e tudo, limbo é como se fosse um momento de mudança. Ou você vai para o paraíso ou você vai para o inferno, né? Então, limbo é como se fosse uma transição. E no sistema nervoso, o sistema límbico ele é chamado assim porque
ele está entre o racional e o racional. Nós temos um cérebro, né? Nós temos um sistema nervoso, né? Que é todo dividido em várias etapas, cada um tem sua função. Assim como a presidência de uma empresa, a direção, tudo mais. Então, nós temos um cérebro reptiliano. Ai, meu Deus, um cérebro reptiliano, o que quer dizer isso? Quer dizer que é a nossa ancestralidade. Nós temos uma linha evolutiva com os répteis. E esse cérebro reptiliano ainda encontra-se em nós. Quando estamos naquele momento de fúria, em que a gente não pensa, a gente só faz, né? Mesmo que esteja errado, esse momento de fúria ele é acionado pelo cérebro reptiliano. Logo mais para frente do sistema límbico, né? Que o sistema límbico está ali no meio, a gente tem o córtex, que ele faz o racional. Então, não. Você está com raiva, você quer esmurrar a parede, mas você sabe que você não pode. Primeiro, porque a parede não tem nada a ver com isso. E você vai machucar sua mão, ou seja, tem um racional. Só que no meio do caminho tem as danadas das emoções. Então, se você deixa a raiva te controlar, né? Se você não organiza e não gerencia, eu nem gosto dessa palavra controlar, né? Quando você não gerencia suas emoções, essas emoções, elas vão ser gerenciadas por si só. Ou elas vão ficar pelo cérebro reptiliano, que provavelmente é o que vai acontecer, porque é um cérebro autônomo, automático. Então, você vai ser governada pelo Deus dará. Então, você precisa governar, gerenciar, colocar aí uma organização nas suas emoções. Tá, eu tô triste. Eu tô triste hoje, eu tô triste amanhã, eu tô triste depois. E essa tristeza, ela não passa. Se essa tristeza, ela não passa, tem algo aí que eu preciso ver. Tem algo que está me incomodando. E se algo está me incomodando, eu preciso mudar. Porque eu não aceito aquilo, sabe? Aí eu passo por um filtro. Essa mudança que eu vou fazer, ela vai ser melhor para mim? Ela atrapalha a vida de alguém? Sabe? Eu vou fazer um filtro. O que eu preciso para fazer essa mudança? Então, no momento que você gerencia, que você começa a administrar suas emoções, você consegue ter uma melhor regulação da sua vida. Uma pessoa que tem tristeza hoje, amanhã, e ela demora de parar para entender, e a tristeza só vai aumentando, ela vai associando com outras coisas. Um belo momento, ela vai no médico fazer um check-up e ela percebe que algumas células estão alteradas. Preste bem atenção. Se as células que foram alteradas, elas estão em órgãos específicos, por exemplo, órgãos de mulher, né? O útero, a mama, sabe? Então, aquela tristeza que ela vem sentindo é algo que fere o feminino dela, sabe? Algo que fere. Ana, isso é um absurdo que você está falando. Não é um absurdo. Pare para olhar todas as situações de uma forma metafísica, ou seja, além da física. A medicina, eu vou repetir, a medicina é maravilhosa. Se não fossem os antibióticos, Fleming, ele conseguiu pra gente algo surreal. Nós morríamos de pandemias por bactérias e hoje em dia não tem mais isso. Essa pandemia teve mortes? Teve, mas não teve como antes. Então, o que acontece? Nós precisamos entender que existe um mundo além desse físico. Esse mundo físico palpável, ele existe. Mas tem um outro que a gente percebe. A gente percebe em muitos momentos, quando a gente tem uma intuição, quando a gente tem um sonho. Existem muitos momentos, muitas situações em que a gente precisa observar. E muitas vezes, eu tenho certeza, que muitas vezes você observou, você achou que algo ia acontecer e algo aconteceu. Você achou que você não deveria ir para tal lugar e realmente você não deveria ir para tal lugar. Então, nós temos que pensar que as doenças também, elas estão associadas a algo que é extrafísico também. Vamos pensar
de novo, nesse órgão que está debilitado. Algo no meu feminino foi ferido. Eu não sou a mulher que eu queria ser, que eu acho que eu deveria ser. Ou seja, eu tô com um ego muito... não é um ego, é como se você tivesse muito distanciada de quem você é. E aí você tá com o ego ferido, né? Aquela sensação de que, ai meu Deus, eu sou quem? Eu faço o quê? O que eu tô fazendo aqui na vida? Aí vem o câncer, vem a depressão. E aí quando as pessoas falam assim, o câncer não tem cura. Era isso que a gente sempre ouviu. E depois o câncer começou a ter cura. Para algumas pessoas aí, você deve conhecer alguém que teve câncer e se curou e não teve mais. E os médicos falam de uma recidiva de 3 a 5 anos. Então, durante 5 anos, a pessoa tem que andar perfeitamente com seus exames em dia, com sua alimentação, sabe? Com a sua atividade física em dia. Mas o que faz com que umas pessoas se curem mais rápido e outras demorem mais é o entendimento de que nós podemos nos curar. Como é que nós podemos nos curar? Alinhando as nossas emoções. Então, você no momento em que você está lá e você percebe que você está triste, que você está com raiva, que você está com medo, e você determina, a partir de agora, que aquilo não tem necessidade de eu ter medo, não tem necessidade de eu ter raiva. O outro é o outro e ele pensa de uma forma diferente. Então, por que eu vou ter raiva de que fulano não fez o que eu queria? Por exemplo, se eu alimento essa raiva, essa raiva em algum momento, ela pode me dar um problema de estômago, as gastrites, as úlceras, as alergias, coisas que a gente se empola só de tocar, né? A rinite, a sinusite. Então é tantas ites, né? Que são tantas inflamações, que são tantos problemas. E a gente só para olhar para o físico, que é o órgão em si. Mas a gente precisa entender que existe algo além. E que a emoção associada ao organizar, né, dos seus pensamentos, você consegue. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Em 2009, eu descobri o livro O Segredo, né? Poxa, eu achei ótimo na época. Falava muito que através do pensamento a gente conseguia fazer muita coisa. E realmente, a partir daquela data, muitos pensamentos meus que eu prevalecia e acreditava, eles se concretizaram. Mas eu não entendia, observe, não adianta você pensar positivo se você sente, ou seja, se seus sentimentos, suas emoções estão negativas. Então não adianta eu falar assim, eu creio que eu vou me curar. Eu vou me curar de tal doença. Eu creio muito. Será que você sente que você vai estar curada? Sabe, o sentimento de cura, ele está dentro de você. Como é que você consegue esse sentimento de cura? Isso depende muito, porque as emoções, os sentimentos, eles são muito subjetivos. A certeza que eu tenho não é a certeza que você tem. Porque nós temos vivências diferentes, nós moramos em casas diferentes, com pessoas diferentes, em países diferentes, em circunstâncias diferentes. E cada um tem uma forma de chegar num sentimento positivo. Então, se eu tenho medo de avião, eu vou tratar pensando, por que eu tenho medo de avião? Já aconteceu algum acidente? Eu não, nunca aconteceu nenhum acidente. Eu tenho medo do avião, eu tenho medo da altura. Então eu preciso fazer um checklist de situações que me levam a interpretar o porquê do meu medo. Então, o porquê do meu medo de avião é diferente do porquê do medo de avião de outra pessoa. Você entende? Então, quando eu digo que eu vou me curar, eu digo que eu vou me curar porque eu sou merecedora de ter uma vida plena com meus filhos, de fazer o que eu estou fazendo, que é dar aulas, que é falar de emoções, que é falar de várias coisas, sabe? Que eu gosto muito. Inclusive amanhã eu vou falar de um tema que eu adoro, que é algo extrafísico, que é o tarô. E é o tarô, foi o tarô que me fez vir aqui. Porque
Através do tarô, eu trouxe discernimento e autoconhecimento para minha vida, mas isso é um papo para amanhã, pro mesmo horário. E a saúde, ela é vista como uma forma... Os médicos, muitos médicos, eu fico feliz, né? Quando dizem para um paciente que é diabético, por exemplo. Ele fala para controlar o açúcar, certo? Ele fala para controlar o açúcar. Ele fala para fazer atividade física, certo? Porque a obesidade, a diabetes do tipo 2, né, que é a que eu tô falando, que é a mais prevalente no Brasil, tem a ver com a gordura em excesso. Então, a pessoa pede para fazer atividade física, para ter uma rotina mais leve, para dormir bem. Poxa, se a pessoa fizesse só isso, ela nem precisaria tomar remédio. Mas como ela está numa situação crítica, o remédio vai remediar aquela situação naquele momento. Então, só que se a pessoa vier para casa e falar, poxa, o médico disse que é para eu ter uma rotina mais leve. Como é que eu vou fazer? E se a pessoa começar a procurar rotinas leves, exercícios, ela vai conseguir identificar o porquê que aquela diabetes se instaurou na sua vida. Qual é o problema do diabetes, independente de ser A1 ou A2. A diabetes do tipo 2, ela está associada não só ao aumento exagerado da glicose, né? Porque a insulina não consegue fazer o trabalho dela. Na realidade, a pessoa tem a insulina, só que ela não consegue fazer o trabalho por causa da camada de gordura que não consegue penetrar nas proteínas de ligação. Mas enfim, vamos entender. Na metafísica, ou seja, além do corpo físico, além da gordura, o que a pessoa faz? Uma pessoa que tem obesidade, uma pessoa que perde o controle na alimentação, é uma pessoa que tem uma fuga de alguma coisa. Então, ela precisa identificar da onde vem, o que ela está fugindo, de quem ela está fugindo, por que ela está fugindo. Então, ela tem que identificar os problemas preliminares, o que veio antes. Outra coisa muito importante, o açúcar adoça a vida. Se o açúcar não está sendo incorporado pelo meu corpo, eu não quero adoçar a minha vida, sabe? Eu quero ficar ali no meu canto, deprimida. Eu quero ficar triste mesmo. Mas, Ana, ninguém fala assim que quer ficar triste. Conscientemente, ninguém fala assim. Mas fala com o corpo. Fala com a doença do corpo. Então, uma pessoa que tem diabetes, eu posso trazer inúmeras doenças à medida que vocês forem colocando nos comentários. Eu posso trazer a metafísica de várias doenças, né? Eu quero fazer sempre lives voltado nisso. Então, a metafísica diz, bom dia para quem está chegando, a nossa saúde, ela está completamente associada às emoções. E eu tenho certeza absoluta disso. Não só porque eu já vi vários artigos científicos, não é por causa disso, é porque eu percebo isso. À medida que eu vou gerenciando as minhas emoções, eu vou ficando mais saudável. Eu era uma pessoa que dizia que eu era asmática, que eu era isso, que eu era aquilo. Mas hoje em dia, eu paro para analisar o que foi que me trouxe aquela falta de ar. Por que eu estou tão ansiosa? Por que eu estou tão nervosa? E aí, não é porque a pessoa entra no autoconhecimento que as coisas não vão acontecer. Autoconhecimento é uma responsabilidade que você tem que ter durante toda a sua vida. Porque os problemas vão aparecer, eles são os mais diversos possíveis, eles podem trazer emoções diversas. E mais uma vez eu vou voltar para o sistema límbico, que foi o que eu falei no começo da live. O sistema límbico, que é o sistema das emoções, ele está atrelado à memória. Eu vou repetir, as emoções estão atreladas à memória. Então, se quando você era pequena, teve um momento lá, quando você tinha 2, 3 anos, que você ficou com muita raiva, porque sua mãe tomou um brinquedo que você estava batendo na sua irmã, no seu irmão, sei lá. Você estava quebrando. Só que ela falou de uma forma que aquilo te tocou tanto, que toda vez que você fizer, que alguém falar mais alto com você, vai chorar. Você vai remeter aquela emoção. Ou a emoção
né, para remeter aquela memória, ou a memória para remeter a emoção. Elas estão ligadas, elas estão no mesmo sistema e elas precisam ser entendidas. Então, no momento que você cheira algo, que você respira, você fala, ai, eu adoro essa comida me remete à minha infância. Você retorna para aquele local. Então, aquele cheiro, que pode ser o cheiro de cravo, sei lá, de canela, de qualquer cheiro que seja assim, pessoal para você. Por exemplo, canela me remete, canela e cravo, por isso que eu falei, me remete à minha infância, né? Minha mãe fazia muitos mingaus com cravo e canela. Eu amava sempre canela, mas eu odiava o cravo. Então, tudo que remeter, tudo, vamos supor que eu esteja num local que maravilhoso, que eu acho lindo e maravilhoso no olhar. Mas é um local que a pessoa botou muitos cravos. À medida que eu vou ficando naquele local, eu vou remeter a algo que eu não gosto, que era o mingau com cravo. E aí, essa memória que eu não passei pelo filtro do córtex, ou seja, eu não pensei, eu deixei as emoções me gerenciarem, eu vou dizer, eu não gosto daquele local, eu me sinto mal aqui, eu vou sair. Eu não paro para entender que aquilo está me remetendo por causa do cheiro do cravo. Você sabe? Você entende? Então, aí eu comecei, depois que eu comecei a entender isso, eu adoro cravo, inclusive eu uso cravo hoje em dia. É muito engraçado. Porque todos os aromas, eles têm uma frequência, né? Tudo no mundo é frequência. Tudo no mundo. Você está me vendo agora, você pode estar em qualquer lugar. Você está me ouvindo agora. Você pode estar em qualquer lugar do mundo. E você me ouve por causa de uma frequência da internet. Então, se a frequência cai, a live cai, né? Se a frequência ela é boa, a internet é boa, sabe? Ela tem uma frequência alta, então a internet vai ficar lá, ok, sabe? Tudo é uma frequência. Os meus pensamentos chegam até você através da frequência. Quantas vezes você já não teve essa percepção, aliás, de você estar pensando em alguém e a pessoa te ligar. Você do nada, a gente fala que é do nada, né? Do nada eu ligo a televisão e está passando justamente o que eu preciso ouvir. Isso são vibrações, isso são conexões. E eu quero trazer essas conexões para a sua vida profissional, para a sua saúde. Mas você tem que querer, porque não adianta nada eu dizer que você pode se curar de uma doença se você tiver sentimentos, emoções diferentes, se você não acreditar. E tá tudo bem se você não acreditar agora. Pode parar, pesquisar, coloca lá metafísica da saúde, metafísica do câncer, metafísica, além da física. Ou você acha que tudo é físico? A sua fé é física ou a sua fé é espiritual? A sua fé, ela é física ou ela é algo extrafísico? É algo que você acredita. E quantas vezes você já parou para pedir algo a Deus, a Oxalá, a qualquer que seja a sua religião? Pera aí que eu vou falar da ansiedade. Muito bom, obrigada por ter falado. Então, quantas vezes você já parou para querer algo? Quantas vezes você já parou, meu Deus, por favor, ajude a fulano de tal a resolver tal problema. Ou, por favor, ajude a meu filho a melhorar. Quantas vezes já aconteceu isso? E repentinamente as coisas melhoraram. Você alcançou uma vibração de cura para você, para outra pessoa, sabe? A oração, né? Eu sempre digo que a oração é bem-vinda, mas a oração ela interfere no livre-arbítrio da pessoa. O que você tem que fazer é sempre, posso até fazer uma live sobre isso depois, mas o que você tem que fazer é sempre conversar com a pessoa. Então, por aqui pelo Instagram, e eu vou colocar também no YouTube, as lives são ao vivo aqui no Instagram, e depois eu vou colocar no YouTube os vídeos.
eu vou estar sempre falando de metafísica da saúde, ou seja, o extrafísico. O médico, ele é maravilhoso. Ele vai lá, mensura o órgão, vê se o órgão está em desequilíbrio. Quando o órgão está em desequilíbrio, ele pede para você tomar um remédio, para você remediar a situação. Remediar. Eu vou repetir isso 1000 vezes, porque o nome de remédio é maravilhoso. Remediar a situação. O nome da farmácia é drogaria. Então você vende drogas, você vende fármacos. O que são fármacos? São substâncias químicas preparadas para organizar um sistema que está em desajuste. Então, se eu tenho um problema de estômago, ele está desajustado, eu vou remediar com um fármaco, com um remédio. E eu vou deixar equilibrado. Só que depois eu continuo sentindo raiva. Aí meu estômago começa a doer de novo. Aí eu vou, coloco um fármaco. Aí ele melhora. Eu sinto raiva, né? E aí eu vou, tomo remédio. Aí depois de muito tomar remédio, eu vou lá no médico e falo: eu vivo com dor de estômago. Não sei o que é isso. Meu Deus. O que acontece? Por que eu tô sempre com dor de estômago? O médico pede uma endoscopia, pede exames específicos e olha lá. Aí, se a sua raiva é de anos, se você não olhou para sua raiva, ele vai encontrar uma úlcera. Além de raiva, tem outros sentimentos, né? Existem vários sentimentos atrelados a cada doença. Mas eu tô falando um específico, né? E aí, ao longo do tempo, aquilo vira uma úlcera. E aquela úlcera, o médico pode dizer que aquela úlcera vai te matar se você não melhorar. E ele pede para você ter uma vida saudável, mais leve, e você não teve. E se você não teve uma vida leve e saudável, você quer ter uma vida saudável como? Só vibrando na raiva? Só vibrando no medo? Só vibrando no egoísmo, na ira? Gente, eu acho maravilhoso uma coisa que são as religiões. As religiões são locais em que as pessoas acreditam no extrafísico. Elas acreditam tão veemente que tudo que elas querem, se elas acreditarem bastante, se elas acreditarem veemente naquilo, aquilo vai acontecer pela fé. Certo? Eu acho maravilhoso isso. Porque a nossa humanidade, as pessoas daqui, elas precisam muito de fé. Elas precisam muito, então, de uma religião, né? E aí, quando eu vejo algumas pessoas que não têm religião, eu não julgo. Já cheguei a julgar muito. E, graças a Deus. Infelizmente, eu julgava muito. Mas, graças a Deus, eu já mudei muito essa forma. Mas uma pessoa que não tem religião, mas ela tem fé, ela acredita, ela tem os pensamentos e os sentimentos positivos. Quando as coisas dão errado, ela bola pra frente, sabe? Ela tem alguns rituais em casa, que é um misto de várias religiões, que ela foi aprendendo ao longo do tempo, sabe? Ela acende vela, ela acende incenso, sabe? Ela faz mantra. Ou seja, cada um tem que ter uma rotina, mesmo que não seja uma religião, mas tem que ter uma rotina que te faz bem. Eu adquiri ano passado uma rotina que me faz muito bem, né? Que é acordar bem cedo, né? Para fazer meditação, para fazer tipo uma limpeza energética em mim. Então, isso me faz muito bem. Mesmo quando eu durmo tarde, eu acordo cedo, porque virou um hábito. Mas se o médico diz para você ter uma vida leve, para você diminuir o açúcar, né? Você só diminui o açúcar. Você não tem a vida leve. Você quer ter o mesmo resultado? Então não tem como. Então eu vou falar rapidinho da ansiedade. Ansiedade é você estar no estado que não é o de hoje. Então o problema não é a ansiedade, é você viver, sabe? No futuro. Tô vivendo no futuro, sempre no futuro. Eu tô vivendo que o carro vai bater e que meus filhos vai acontecer alguma coisa, que eu não vou ter dinheiro para pagar. Sabe, eu estou vibrando sempre, eu estou com o sentimento sempre lá. A ansiedade, quando ela é exagerada, ou seja, já tem muito tempo que eu estou ansiosa, que é a TAG, né, o transtorno de ansiedade generalizado, ela
existem momentos que só um medicamento para remediar. Porque você chegou num pico de nervoso que as pessoas passam de TAG para depressão num pulo. E passam para um suicídio num pulo. Sabe? E eu venho querendo fazer algumas lives há algum tempo. Mas eu falei assim, não, eu não posso mais postergar, né? Claro que eu posterguei por algumas coisas que eu queria colocar no eixo na minha vida e consegui. E eu falei assim, não, eu ia começar em agosto. Só que eu falei assim, não, eu vou deixar algo mais alinhado e vou começar em setembro, que é o mês amarelo. Que é o mês, mês de alerta. Mas eu vou falar o ano todo, né? Porque a gente tem que falar de saúde da mente, saúde das emoções, sempre. Então a ansiedade, na realidade, a ansiedade é algo que você precisa rever. Por quê? Você fica ansiosa porque você tem medo, você fica ansiosa porque você tem vergonha, você fica ansiosa porque você acha que você vai errar, porque você está julgando. Você tem que identificar a sua ansiedade. A minha ansiedade, quando eu diagnostiquei, foi muitos medos, muitos inúmeros, que eu trabalho até hoje. E esses medos me faziam entrar, no pico da ansiedade. Então, eu não vou tratar a ansiedade. Eu vou tratar o medo. O medo é um tipo de vibração. Se eu falar para você, entre numa rádio aí da sua cidade, FM 101, sei lá, 90.8. Isso é uma frequência de rádio. Por que você aciona aquela frequência de rádio? Porque ela está em algum lugar, você precisou acionar. Então o medo é uma frequência. Quando você fica sempre naquele sentimento de medo, você está acionando aquela frequência. Mas a frequência do amor está aqui, a do medo está aqui. Quando você confia, está aqui. Sabe? A confiança, o amor, a esperança, tudo aqui, subindo. O medo, a raiva, sabe? O julgamento, tudo para baixo. Então, as baixas vibrações, ou seja, isso está falando de uma ressonância, né? O que você ressoa no universo. Então, se você tem medo, aquilo que você está com medo, você vai acabar encontrando. Então, se eu tenho medo de assalto, eu só fico, meu Deus, eu não quero ser assaltado. Meu Deus, alguém vai me roubar. Meu Deus, alguém vai fazer isso. Você está vibrando naquele medo. Então, se alguém tem um interesse em assaltar, ele vai captar o medo daquela pessoa. Sente como é ruim, mas que ao mesmo tempo tem uma lógica, tudo isso. Eu sempre falo, quer acreditar em mim? Acredite, eu fico muito feliz, né? Eu estou aqui como uma psicoterapeuta, né? Uma pessoa que entende a mente, que já estudou, que já fez várias técnicas e que vem fazendo sempre para que você melhore, para que você tenha autoconhecimento. Então, para você ter saúde, você precisa trabalhar as suas emoções. Você precisa vibrar na frequência que você quer. Mas, Ana, nem sempre é difícil. Eu acordo e meu marido, minha esposa, fica falando isso, fica falando aquilo, meus filhos fazem isso. E aí eu vou pro trabalho, meu chefe faz tal coisa. Calma. O porquê que você está se chateando tanto com o seu marido, com sua esposa? O que é, na hora que você começar a chateação, ai meu Deus, lá vem de novo. Lá vem de novo o quê? Entendeu? É você parar para entender. Eu não gosto quando a minha esposa me pede para fazer tal coisa. E por que ela pede? Sabe? Por que eu tô chateada? Porque meu filho adolescente está vivendo uma crise existencial. É da idade dele. É da idade dele. Você também viveu. E por que isso te chateia tanto? Ai, toda vez que eu peço para minha filha lavar os pratos, ela não lava. Ela passa a vida toda. Por que você não olha nos olhos dela e fala, por favor, minha filha, vá lavar os pratos agora. E aí ela vai dar a desculpa dela, né? Ah, eu não quero ir agora não. Mas você precisa ir agora.
porque eu preciso organizar o almoço, eu preciso dos pratos limpos. Por favor, você vai agora. E aí você deu o seu comando, né? E aí você fica olhando para a pessoa. Só que educar assim dá um trabalho. Um trabalho. Sabe por quê? Porque você quer mandar a sua filha lavar os pratos, mas ao mesmo tempo você quer ficar resolvendo os problemas, você quer ficar lavando a roupa, você quer fazer outras coisas. E parar para olhar para o outro, entender o outro, dá trabalho. Ah, mas eu odeio quando ela vai resmungando. Ela vai, mas vai resmungando. O resmungo é dela, não é seu. Muda a vibração, dá um beijo. Chega assim, perto, dá um beijo. Gente, tudo é vibração, tudo é ressonância. À medida que você for mudando a sua vibração em casa, as pessoas que estão em casa, elas vão mudando também a vibração. Porque não tem como uma pessoa ser submetida a algo por muito tempo e não ficar marcada por aquilo. Nós ficamos marcadas pelo amor e pela dor. Se alguém leva pancada durante 10 anos seguidos na cabeça, além de danos físicos, ela terá muitos danos emocionais. Mas se alguém for acarinhada, se ela for querida, se ela for mimada por 10 anos seguidos, ela vai ser uma pessoa diferente, ela vai agir diferente. Então, quando a gente fala que você vai ser a mudança que você quer ver no mundo, você precisa começar olhando para os seus sentimentos, para as suas emoções, ressonando com quem você é. Então, você está doente, você precisa entender a metafísica dessa doença. Você precisa o que está além do físico. Tem que ir no médico? Tem que ir no médico. Você precisa ter, a ciência veio para consolidar um processo material. Então, um processo físico para o material. Então, algo está errado com aquele órgão. Então, eu preciso observar o que tem. Só que você não pode ficar tomando remédio, indo no médico. Indo pro médico, indo tomando remédio. E aí você faz o ciclo de novo. E daqui a 6 meses você faz o ciclo de novo. Sem você parar para observar o que gera isso. Então, toda vez que eu tenho ansiedade, toda vez que eu tenho raiva, toda vez que eu tenho medo, toda vez que eu tenho dor de garganta, toda vez, dor de garganta, por exemplo. Dor de garganta é uma inflamação da garganta. Qual a função da garganta? Colocar alimentos para dentro, né? A garganta tem as cordas vocais que vibram para a pessoa falar. A pessoa está com dor da garganta porque ela não tem coragem de falar, sabe? Porque aquilo tapa a garganta dela. Ou porque ela está comendo demais e não sabe como parar. E ela está comendo demais porque ela está ansiosa com alguma coisa, está com medo. Você entende que tudo tem um pensamento? Mas é muito mais fácil tomar um remédio, não é? É muito mais fácil você ir para o médico, toma o remédio e a dor passar. É muito mais fácil. Se autorresponsabilizar por quem você é, se autorresponsabilizar pela sua vida, dizer que a partir de agora eu não terei aquela doença, porque eu sei que o extrafísico domina. Isso é difícil. É como educar aquela menina que não quer lavar os pratos, sabe? Então, a partir de agora, você pense nisso toda vez que você estiver doente, eu vou entender. E se você quiser entender alguma doença, eu faço alguma live especial. Toda terça-feira, às 8h08, eu vou estar aqui, né? Com fé em Deus, vou levar esse vídeo também para o YouTube. Vou deixar também o meu canal aqui no YouTube, para vocês acompanharem lá. E quando tiver uma quantidade X de seguidores, né, eu vou começar a fazer live lá também, ao vivo, né? Mas enfim, eu quero trazer para você saúde através da mente, através das emoções. E eu só consigo isso se você quiser. Eu não posso fazer nada por você se você não quiser. Então, o terapeuta, ele está para diminuir o caminho, para melhorar, sabe? Mas não adianta se você não quiser. Se você não se autorresponsabilizar pelo que você quer, pelas suas ações, não tem como. Não tem como você ter uma vida mais saudável se você não quiser ter uma vida mais saudável. Ah, mas eu quero muito ter uma vida saudável. Você tem certeza que você quer? Quantos momentos você parou
para fazer uma atividade física, para ter uma vida mais leve, para ter pensamentos e sentimentos mais leves. Então pense nisso. Um forte abraço. Amanhã, às 8h08, eu venho aqui para ler as energias que estão no seu campo. Se você quiser se associar a mim, você vem toda quarta-feira, às 8h08, que eu faço uma leitura energética de quem estiver aqui. E essa leitura é com os arquétipos do tarô. Os arquétipos são imagens do nosso subconsciente que a gente emana através de vibração. Forte abraço.